Boa, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Kleber e eu finalmente resolvi gravar outro vídeo para esse canal. Dessa vez, a minha missão aqui é mostrar para vocês como faz uma pintura de um rosto realista com canetas Bic colorida. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, como vocês podem ver aí, eu tô fazendo um retrato do rapper Tupac Shakur, né? Ele tá aí uns 80%, digamos assim, já finalizado. Falta só essa parte aqui da maçãzinha, né? Do rosto, na qual eu vou estar explicando para vocês aqui. É uma parte boa para estar explicando para vocês como que faz esse volume da maçãzinha do rosto dele aqui, que aqui na referência é essa parte aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as canetas na qual eu estou utilizando para estar fazendo esse retrato, que é o preto, né? Como vocês podem ver. Só que eu quase não uso muito ele. Para fazer as partes escuras, eu uso bastante o marrom. E eu uso aqui também um bege, né? Um begezinho, o vermelho, obviamente, né, para fazer aí a bandana. Vou ter que fazer aqui a parte da camiseta dele. O laranja, que dá um reflexo bom de brilho no rosto dele, como vocês podem ver aqui na referência. Primeiro, o que eu faço? Eu estudo a referência e estudo as cores nas quais eu tenho de caneta para poder estar reproduzindo mais ou menos que semelhante às cores ali na qual eu estou enxergando na referência. E o rosa também ajuda nessa mesclagem. Então vamos lá. Os que eu mais vou usar aqui agora na maçã do rosto vai ser o quê? O marrom, obviamente. Então ele tá aqui o marrom. Talvez a gente use o preto, talvez a gente use um pouquinho do preto também. E vamos estar utilizando o laranja para dar uma mesclagenzinha aqui um pouco nessa área aqui, ó. E o begezinho também. O bege, o laranja e o marrom, eles vão me ajudar bastante. Aí, o que a gente faz? Estuda sempre a referência, estuda as cores. E eu vou começar fazendo o quê? Vou começar por essa areazinha aqui, ó. Na referência aqui, ó, tá vendo que tá essa partezinha mais escura. Pra mim aqui tem o quê? Um pouco de marrom e um pouquinho, uma pitada de preto, certo? Então vamos lá. A minha técnica, como vocês podem ver aí em outros vídeos que eu já fiz no canal, eu sempre explico que é o quê? Na base do X, eu vou sempre mesclando. Eu faço assim, ó. Aí depois eu cruzo os traços. Depois eu faço um pouco reto também. E também às vezes cruzo assim também, ó. Certo? Aí você vai mesclando dessa forma. Vai deixando mais forte o peso da mão, da caneta, conforme você quiser mais escuro. Vai deixando a mão mais leve, as passadas mais levezinhas se for mais fraco. Isso se for com um tom só, com uma caneta só. Mas já que a gente está fazendo colorido, a gente vai usar essa técnica de cruzar, usando umas 3, 4 cores diferentes, certo? Então vamos começar com o marrom, que é a mais escura. Aí sempre seguindo esse mesmo padrão.
Vai riscando, vai riscando, vai riscando, vai riscando. Aí eu dou aquela mesclagem assim, ó, vira um pouquinho aqui a folha, ó. Já puxo pra cá, ó, pra fazer um X. Bem de levinho, com a mão bem leve primeiro. Eu nunca começo já com a mão forçando, pesada, porque eu posso borrar, né? Eu posso de certa forma errar e não tem volta. Então é bom sempre começar assim, ó, com a mãozinha, os tracinhos bem levezinho, quase não relando no papel. Bem fraquinho, bem fraquinho. Aí depois eu venho aqui, faço o reto pra cima, ó. Sempre acompanhando ali a referência. Sempre acompanhando a referência. Certo? Sempre acompanhando a nossa referência. Aí beleza, já foi um pouquinho aí do nosso marrom. O que eu pego agora? O laranja e faço a mesma técnica. Puxo um pouquinho para um lado, bem de levinho. Aí depois puxo para o outro. Sempre seguindo esse padrão. Sempre seguindo esse padrãozinho. Vira um pouquinho assim, ó, para ser melhor para fazer. Aí eu já cruzo aqui, ó. Faço o famoso X, o famoso X. Vou cruzando assim. Aí faço reto também para cima, assim, ó. Sempre observando a nossa referência. Sempre observando nossa referência. Com a mãozinha bem de leve, bem tranquilo. Sem pressa. Não precisa ter pressa para finalizar o desenho. Sem pressa nem nada. Tá, aqui já foi um pouquinho do laranja. Certo, galerinha? Então, agora eu pego o que? O begezinho. Vou pegar aqui o nosso bege. E vou continuar fazendo o mesmo segmento. Então, esse é o segredo. O segredo é o que? Você mesclar as cores. Você mescla as cores fazendo essa técnica aí do X, cruzando os traços e cruzando, mesclando as cores. Certo? Só ficar fazendo isso, ter paciência que uma hora o nosso desenho, a nossa pintura sai. Certo? Virou assim, ó, pego aqui, ó. Aí a gente vai expandindo um pouco mais, ó. Vamos abrindo um pouco mais aqui, para tentar sair um pouco dessa região aqui da referência aqui, ó. E vir mais pra cá, que vai pegar o que? Um pouco mais do laranja e do bege. Vai sair um pouco do marrom. Mas a gente vai continuar passando marrom ainda. E sempre tendo esse olhômetro para saber se vai precisar de mais escuro, mais claro. Sempre tem que ficar olhando a nossa referência. Certo? Aí alguma coisa tá saindo já.
Só indo tendo paciência. Aí mesclou as 3 cores, volta pro marronzinho. Vamos voltar pro marrom. Passar um pouquinho mais do nosso marrom. Sempre acompanhando a nossa referência. Sempre acompanhando a nossa referência. Passando de levinho. Os traços retos. Sempre fazer uns tracinhos mais reto possível. Aí aqui a gente vai fazer o que? Vai tentando subir mais, vai tentando subir mais. Ó, só passar de levinho. Que aqui o que vai predominar mais ainda vai ser o laranja nessa área aqui, ó. Mas a gente consegue subir um pouquinho mais o marrom. Fez um pouquinho assim, faz o X. Para ficar mais fragmentado a nossa pintura, sabe? Nunca puxa para um lugar só. A gente sempre tem que mesclar para nossa pintura ficar o mais fragmentada possível. Os pixels, sabe? Quanto mais tracinho entrelaçado tiver, melhor. Melhor a nossa pintura vai ficar. Sem pressa, na calma. Aí agora faz reto aqui, ó. Vai subindo pra cima. Aí a gente vem o que agora? Com laranja novamente. Vamos pegar o nosso laranja porque é ele que vai predominar mais nessa área aqui agora subindo. Vira assim de novo, ó. Continuando reto. Aí vai cruzando o traço com uma cor diferente, a cor que predominar naquela área, naquele local. E é só indo ter paciência, galerinha, só ter paciência que uma hora sai. O segredo dos desenhos, principalmente realista, é não ter pressa. Cruzou, ó. Faz no xizinho. Sempre fazendo os tracinhos reto. Sempre fazendo os tracinhos reto e mesclando. Deu uma borrada ali, gente, porque tem que sempre pegar um papel para ficar limpando a pontinha, porque fica manchado, fica acúmulo de tinta, acaba manchando. Mas tudo bem. Deu uma manchadinha aqui, ó, mas tudo bem. Vamos prosseguir. E é isso, galerinha. É só fazendo a técnica aqui dos cruzamentos das linhas e mesclando as cores também. Não é um bicho de 7 cabeças. É uma técnica que precisa apenas ser desenvolvida.
E a mesma técnica que eu uso para esses desenhos aqui coloridos, quer dizer, a mesma que eu uso para os meus desenhos com cor só, que eu costumo fazer mais com a caneta azul, é a mesma técnica aqui para fazer o colorido. A única diferença é que você vai ter que mesclar as cores. Aí a gente vem aqui agora com aquele begezinho, chega um pouco do laranja, pega o begezinho, vamos trabalhar com o bege. Vira assim, ó. Como vocês podem observar, já tá saindo alguma coisa já, ó. Tá vendo? Já tá saindo alguma coisa aí já, galerinha. Só continuar, ter paciência e terminar o desenho. Subir um pouco, ó, ver onde está precisando mais daquela cor que você está trabalhando. Que no caso é o begezinho. É um begezinho meio parecido com um douradinho. E é isso aí, ó. A gente vai usando os materiais que a gente tem. Vem aqui, vai pro reto agora. Nossa, eu amo fazer essa parte do desenho, gente. A parte do rosto, maçã do rosto da pessoa, que é o que realmente vai dando a forma do rosto assim, sabe? É a parte que eu mais amo fazer, galerinha. É muito terapêutico pra mim, é muito gostosinho. De verdade mesmo. Aí lembra que eu falei que talvez a gente fosse usar o preto? Porque assim, geralmente a gente faz a sombra, a parte mais escura, com o marrom mesmo. Certo? Podem ver que já ficou um pouco aqui, ó. Que ele tem tipo uma parte mais escura aqui, ó. Que é a parte da maçã do rosto dele, ó. Como vocês podem observar, eu fiz. Aí aqui com preto a gente passa bem pouco para não zoar o nosso desenho, para não borrar nem nada. Então a gente vai fazer só leves risquinhos mesmo, só para dar um pouquinho mais de profundidade. Eu acho que nem precisava tecnicamente, mas é aquela coisa, aquela passadinha bem leve, bem sutil, mas aqui perto do bigodinho aqui mesmo, sabe, ó? Essa regiãozinha aqui, ó. Só para ficar um pouquinho mais escuro e só. Aí, ó, pronto, já ficou, a gente já larga o preto e já continua com as outras cores. Certo? Vou pegar um pouquinho mais aqui do laranja. Aí você vai observando a referência. Ah, precisa mais do laranja, precisa mais do dourado. E aí você vai fazendo. Vai pegando a cor ali que você acha que está precisando colocar mais. E vai fazendo. Aí tem partes ali que você olha e fala, ah não, tá precisando um pouquinho mais do dourado. Ah não, tá precisando um pouquinho mais do marrom. É muito assim, observação. Ah, tá precisando mais do douradinho? Pega o douradinho, vamos trabalhar com o douradinho. Aqui, ó. Essa parte aqui, do meio aqui, parece que tá precisando o quê? Mais do dourado. Vamos trabalhar mais com o dourado então. Aí vai puxando mais o dourado e vai fazendo aquela mesclagem lá de cruzar os riscos.
sempre cruzando os nossos risquinhos. Na paciência, que tudo vai se resolvendo. Aí você olha para a referência e pensa, ah não, essa área ali tá precisando mais do laranja. Aí você volta pro laranja. Voltou pro laranja aqui, ó. Aí vem, deixa reto de novo para fazer o nosso xizinho. Aí agora você trabalha assim, ó. Olhando para a referência, um olho aqui no desenho, o outro ali sempre olhando para a referência para saber se está indo no caminho certo. Vai passando, vai mesclando. Eu vou finalizar aqui, que eu tô numa posição meio ruim aqui para continuar o trabalho agora. Vou precisar ficar rodando mais aqui o desenho para poder trabalhar melhor. Mas eu queria ter mostrado para vocês mais essa técnica mesmo, de mesclagem das cores, junto com a minha técnica de jogo da velha. Minha técnica de jogo da velha que é para cima, para o lado, diagonal, assim X, para cima, para o lado. Quanto mais risquinhos tiver, mais fragmentado vai ficar a pele, mais lisinho vai ficar, mais realista fica. Mais sombreado e mais com um trabalho de luz e sombra a gente consegue trabalhar melhor dessa forma e trocando as cores. Trabalhando com essas coresinhas aqui, ó, a gente já consegue fazer esse tom aqui de volume que ele tem aqui na maçãzinha do rosto dele. Tá certo, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí da aula breve de hoje. E em breve eu solto mais vídeo aí para vocês, ok? Muito obrigado para quem acompanhou. Espero ter ajudado de alguma forma. E é isso, pessoal. Obrigado.